Seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, ângulos de 30, 45 e 60 graus. Existe uma tabela com a definição de valores de todos os ângulos, de 0 até 90 graus, no seno, cosseno e tangente em ângulos agudos. Mas existem três ângulos que recebem valores especiais e que em provas e concursos normalmente eles são colocados como referência, tá? Porque se for colocado algum outro valor, é necessário ter o dado, o valor que ele representa, que o ângulo representa. Mas se for dado de 30, 45 e 60 graus, nem sempre aparece esse valor. E daí é de extrema importância sabermos os valores do seno, cosseno e tangente desses três ângulos, que eles serão sempre cobrados em provas, concursos, Enem, coisas assim, tá? Então, como que nós vamos saber os seus valores? Existe uma demonstração que mostra, assim, como que chega a esses valores, tá? O ângulo de 45 graus, por exemplo, ele é encontrado a partir de um quadrado. Então, se a gente pegar um quadrado, dentro do quadrado, traçando a diagonal, nós vamos formar dois triângulos retângulos, tá? E observando um dos triângulos retângulos, com lado catetos tendo valores L, nós podemos encontrar o seno, cosseno e a tangente de 45. Primeira coisa de tudo, a gente descobre o valor da diagonal, né? Usa o teorema de Pitágoras. E daí a gente vê que a diagonal é o lado vezes raiz de 2, né? Depois a gente aplica o seno e o cosseno, né? O seno e o cosseno de 45 eles têm os mesmos valores, né? Sempre lembrando da primeira relação do seno e cosseno e tangente, né? O seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa, né? Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, pela primeira relação que a gente viu no vídeo anterior. Então, eles terão o mesmo valor. E ao fazer o seno ou o cosseno de 45, a gente pega o cateto oposto pela hipotenusa, ou o cateto adjacente pela hipotenusa, é L sobre D. Como o D vale L sobre 2, então a gente substitui o D por L sobre 2. Aqui dá para simplificar os valores de L, então a gente vai ver que o seno e o cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, tá? Fazendo a racionalização. E a tangente de 45 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que daí é L sobre L, que vai dar 1, né? Então, temos aqui, ó, seno e cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 2, e a tangente de 45 vai ser 1. Então, do ângulo de 45 serão esses valores, tá? Do seno, cosseno e da tangente. Dos ângulos de 30 e 60 graus, é um pouquinho mais trabalhoso, porque daí parte de um triângulo equilátero que tem três lados iguais, né? Faz a divisão do triângulo equilátero traçando a sua altura, né? E daí pega uma parte do triângulo equilátero, que daí é um triângulo retângulo. Então, aqui nós temos um lado, a hipotenusa, que é o B, um dos catetos é B sobre 2, e não temos o outro cateto. Então, tem que fazer de novo o teorema de Pitágoras para achar a medida desse outro cateto, esse cateto H, que vai ser B raiz de 3 sobre 2. A partir daqui, nós podemos aplicar o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30, e a mesma coisa com o ângulo de 60 graus. Aqui vai aparecer do seno de 30, né? Então, seno de 30, o ângulo está aqui, cateto oposto é B sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é B. Então, aqui já de cara a gente vai ver que seno de 30 vai dar 1/2, fazendo as continhas. Para fazer o cosseno, nós vamos pegar o cateto adjacente, que vai ser B raiz de 3 sobre 2, e dividir pela hipotenusa, que é o valor de B. Então, fazendo os cálculos, então escreve a primeira vezes o inverso da segunda, vai resolvendo, vamos chegar que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E por último, a tangente. A tangente a gente vai pegar o cateto oposto, que é B sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é B raiz de 3 sobre 2.
o valor da altura aqui, desse cateto. Daí também escreve a primeira fração vezes o inverso da segunda, ali vai fazer a racionalização e vai chegar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Para fazer o seno, os valores de 60 graus, daí eu pego o ângulo de 60 e faço os mesmos cálculos, né? E claro, se a gente pegar as relações, né, as relações que nós vimos no vídeo anterior, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, então cosseno de 60 vai dar 1 meio. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, né? Então o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. E a tangente, daí a gente pega o seno de 60 e divide pelo cosseno de 60, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá? E daí, que daí a tangente de 60 vai dar raiz de 3. A tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Mas, em resumo, o que nós temos que saber? Tá? Nós temos que saber que seno de 30 é o meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. De 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 60 é 1 meio. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. É bem fácil de decorar, porque aqui no seno, ó, nós temos 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. E tudo está dividido por 2. E daí tem raiz quadrada no 2 e no 3. Então é bem facilzinha de montar essa tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo dividido por 2. E raiz quadrada no 2 e no 3. E a tangente é 3, 1, 3. Raiz quadrada nos 3. E o primeiro, né, é dividido por 3. A tangente também a gente poderia descobrir fazendo seno dividido pelo cosseno, que vai dar a tangente. Ó. Seno dividido pelo cosseno vai dar a tangente. Seno dividido pelo cosseno vai dar a tangente. A quarta relação que a gente viu no vídeo anterior. Então, esse é o resumo, é essa tabelinha que tem que decorar, porque provas e concursos, na maioria dos casos, os probleminhas vêm relacionados a esses 3 ângulos. São ângulos notáveis dentro de todos os ângulos do triângulo retângulo. Então, atentos a eles e gravem esses valores aí, ok?